Alô galera, mais uma aula do TN no Enem, junto com o colégio e curso Over. Eu sou o professor Emerson Azevedo e a nossa aula de hoje é sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo. Vamos lá comigo? Então, pessoal, olha só, tá com dúvida na escrita do texto dissertativo argumentativo? Se o parágrafo de introdução para você ainda é um grande problema, olha só, temos aqui uma super dica, uma super aula para que você possa conduzir o leitor para dentro do texto sem grandes problemas. Estou aqui com vocês, apresentando uma introdução base, muito mais do que uma introdução base, uma introdução over. Galera, olha só, nós temos aqui uma importante missão, conduzir o leitor para dentro do texto. É para isso que você escreve um parágrafo de introdução. Aquele momento em que você ainda está preocupado, organizando, selecionando algumas ideias importantes, sem saber ao certo que referência ilustrativa pode ser utilizada para o seu parágrafo de introdução. Que problematização será apresentada ainda nesse primeiro parágrafo? Como é que eu devo apresentar a minha tese? Pessoal, se você está com essa dúvida, me acompanhe aqui. Lupus est homo homini lupus, caracterizando o comportamento do homem tal qual o de um lobo. Popularizada por Thomas Hobbes no século XVII, essa frase ganha novos contornos atualmente ao se discutir sobre assunto que problema, sendo, portanto, indispensável refletir, criticar, analisar, discutir A1, bem como acerca A2. Ainda não entendeu muito bem? Não tem problema, a gente explica. Se liga aí, olha só, em Asinaria eu estou apresentando aqui uma peça teatral de um dramaturgo romano chamado Plauto. Pessoal, quem é que não conhece essa expressão latina? Lupus est homo homini lupus. Para quem não sabe, foi Plauto o criador do pensamento, o homem é o lobo do homem. Eu estou utilizando a expressão latina, essa frase latina, como referência ilustrativa, ainda numa parte do meu parágrafo de introdução, que está relacionada à contextualização, à apresentação do tema. Pessoal, uma parte muito importante. Você precisa ser estratégico. Saber escolher bem a referência ilustrativa vai fazer com que o seu corretor se impressione. Você vai conseguir despertar o encantamento no seu leitor, no caso, o corretor do seu texto dissertativo argumentativo. Dando continuidade ainda a essa referência ilustrativa, a essa contextualização, a essa apresentação do tema, eu continuo dizendo que esta expressão latina se tornou popular no momento em que Hobbes, na sua obra Leviatã, apresenta Homo homini lupus. Isso já acontece no século XVII. Uma parte muito importante também para você prestar atenção neste parágrafo de introdução é que eu estou colocando aqui o assunto que vai estar relacionado, logicamente, à sua proposta de redação. Olha só, está curioso com relação a algum tema importante para o Exame Nacional do Ensino Médio? Eu tenho aqui uma sugestão, eu tenho aqui uma dica para que você estude. Crimes digitais. Também chamado de crimes, também chamados de crimes informáticos, também chamados de cybercrimes. Nós temos aqui uma discussão muito interessante. E aí, você pega o assunto e você coloca aqui nesse parágrafo de introdução. Vamos supor, em Asinaria, Plauto, dramaturgo romano, refletiu Lupus est homo homini lupus, caracterizando o comportamento do homem tal qual o de um lobo. Popularizada por Thomas Hobbes no século XVII, essa frase ganha novos contornos atualmente ao se discutir sobre crimes. Olha, deu certo por enquanto, hein? Qual é o problema relacionado aos crimes digitais? Os crimes digitais causam prejuízos. Prejuízos que podem estar relacionados à imagem,
Prejuízos que podem estar relacionados à reputação, à dignidade e até mesmo prejuízos que podem ser financeiros. O que é que você prefere colocar no seu parágrafo de introdução? Prejuízos à imagem, à reputação, prejuízos financeiros? É você quem vai decidir. Você está aqui organizando uma ideia que vai ser desenvolvida nos parágrafos subsequentes. Então é muito importante, por exemplo, eu colocar, se discutir sobre crimes digitais que causam prejuízos à imagem. Quem aqui já ouviu falar, por exemplo, em estupro virtual? Se for, por exemplo, um prejuízo financeiro, você pode colocar as fraudes tão comuns nessa era das tecnologias digitais de informação e comunicação. Sendo, portanto, indispensável, olha só os verbos que você vai utilizar para explicitar com clareza a sua tese, o seu posicionamento, a sua opinião. Pode ser refletir, mas também pode ser criticar, analisar, discutir. Portanto, é indispensável refletir sobre o que é que está relacionado aos crimes digitais, ações inconsistentes do governo, a negligência do governo, o governo que não consegue fiscalizar muito bem as redes sociais. Então você pode colocar isso como argumento 1. Como também, ou bem como, acerca do por que as pessoas cometem crimes digitais? Será que elas são impulsionadas por um individualismo? Então você pode apresentar individualismo como argumento 2. Professor, eu não quero colocar Estado como argumento 1. Não quero colocar exatamente individualismo como argumento 2. O que é que você pode apresentar como novas sugestões para argumento 1 e argumento 2, respectivamente? Você pode colocar que isso está relacionado a uma construção sociohistórica. E o argumento 2, você pode levar em consideração as relações pessoais, as relações interpessoais. Gostou da dica? Pessoal, esse parágrafo de introdução pode ser também utilizado para assuntos referentes à educação, à saúde, à segurança, ao uso de tecnologias. Bem, existem vários temas em que você pode utilizar esta introdução over. Gostou? Fique esperto, nos acompanha, tá bom? Tribuna do Norte, Colégio Over, no Enem 2020.